Amados irmãos, a paz do Senhor, nós estamos felizes neste dia tão bonito que o Senhor nos deu para continuarmos Lamentações capítulo 3. Aqui, leitura bíblica diária e eu, pastor Gedeon Júnior, tenho a felicidade de continuar compartilhando com você este importantíssimo livro. Nós chegamos agora à análise no capítulo 3, dos versículos 40 a 51. E aqui você tem uma oração muito interessante do profeta, né? Cremos que foi Jeremias que escreveu Lamentações, num ato muito bonito de uma poesia hebraica com natureza de lamentação. Jeremias, após expor todo o seu coração no início do capítulo 3, ele de forma maravilhosa olha para os céus e do versículo 19 até o versículo de número 39, ele confia. Sim, ele confia nas promessas do Senhor. E o coração do capítulo, e talvez o coração de toda essa lamentação, seja os versículos que de forma muito clara nos expõem o amor de Deus e a misericórdia do Senhor. Né? Quando no versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, e elas se renovam a cada manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor. Obviamente que isso invade o coração do nosso querido Jeremias, e agora vem uma oração muito bonita, dos versículos 40 a 51. Bem, quando olhamos para a palavra de Deus no versículo 39, em que ele diz de forma muito clara: de que se queixa, pois, o homem vivente? Cada um se queixe dos seus próprios pecados. Cada um se queixe dos seus próprios pecados. É com esta expressão que a oração vai ter início a partir do versículo de número 40. Então, a expressão seus próprios pecados, no versículo 39, refere-se sim à necessidade de arrependimento pessoal, também de arrependimento nacional. Jeremias sabia que a queda de Jerusalém era um ato da disciplina da parte de Deus. É só você recordar Jeremias 1, versículo 8, versículo 9, dos versículos 12 a 15, também de Lamentações, capítulo 1. É só você recordar Lamentações, capítulo 2, versículo 1 a 8, né? E você verá que tanto em Lamentações, capítulo 1, versículo 8, 9, 12 a 15, e Lamentações 2, 1 a 8, fica muito claro, de que a queda de Jerusalém era um ato de disciplina da parte de Deus. E que o propósito dessa disciplina era levar a nação à submissão, à confissão de pecados. Isso significava sondar o coração, admitir as transgressões e buscar o perdão no Senhor. A aliança prometida de purificação e restauração que está lá em Deuteronômio 30, que inclusive é um livro que também já estudamos, é só ir e buscar aí, você vai encontrar. A mesma promessa encontrada na oração de Salomão, na consagração do templo, e aqui vale-se Jeremias para aqui fazer esta oração. Se você abrir 2 Crônicas, capítulo 6, do 36 ao 42, e capítulo 7, de 11 a 14, você verá essa oração. Então, Deus nos disciplina para que possamos nos purificar. Quando realmente nos mostramos absolutamente arrependidos, o Senhor vem com misericórdia. É interessante, depois você dê uma olhada, quando terminar aqui a nossa leitura bíblica diária, você dê uma olhada em Esdras capítulo 9.
Depois vá para Neemias, capítulo 9 e Daniel, capítulo 9. Interessante, né? Deu 9 em todas, né? Esdras, Neemias e Daniel. Todos os três leem o capítulo 9. Você vai encontrar ali orações de confissão em nome do povo de Israel. Se nós pararmos e pensarmos, muitas dessas orações de confissão e de arrependimento também estão nos Salmos. Então, quando Jeremias aqui ele ora, ele revela o homem de coração quebrantado, que é exatamente ele, que chora pelos pecados do seu povo, pelos pecados do seu povo. E eu, parando e pensando nesse aspecto, antes de gravar, pensei também, né? Será que o chamado de Deus para os nossos dias de hoje não é igualmente válido, irmãos? Pensar nos nossos caminhos, ver nossos erros, nos arrepender, crer na misericórdia do Senhor, que literalmente vai nos fazer passar pelas consequências daquilo que nós plantamos, mas que a cada manhã se renova, nos dando força e vigor para viver, para viver. Então, acompanhe agora comigo, por gentileza, a oração de Jeremias, essa oração muito bonita que está do versículo 40 até o versículo 51. Vamos juntos? Lamentações, capítulo 3, versículo 40 a 51. Diz assim: esquadrinhemos os nossos caminhos e experimentemo-los e nos voltemos ao Senhor. Aqui Jeremias está dizendo, vai olhar o coração. Deixa de perguntar o porquê de tanto problema e vai olhar o teu coração, vai experimentar o teu coração. E um conselho, se volte para Deus. Você vai entender direitinho tudo o que aconteceu e vai entender que está colhendo o que plantou. Versículo 41, levantemos o coração juntamente com as mãos para o Deus do céu, dizendo, nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoasse. Ou seja, tenha a capacidade de olhar para Deus e pedir perdão. Ou seja, entenda que, sim, muitas das consequências do que nós estamos vivendo hoje é do que plantamos ontem. E a colheita sempre vem. Mas veja, levantar o coração e as mãos para os céus é um ato de pedido de misericórdia, pedido, Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. E a palavra do Senhor diz que diante de um coração quebrantado, Deus sempre, sempre se apresenta. E vamos lá, versículo 43. Cobriste-nos de ira e nos perseguistes, matastes, não perdoastes. Cobriste de nuvem para que não passe nossa oração. Como cisco e rejeitamento, nos pusestes no meio dos povos. Aqui Jeremias está tão somente atestando que a palavra de Deus é a verdade. Lá em Deuteronômio 28, 29 e 30, Deus disse que faria isso quando o povo dele simplesmente pecasse. E olha, vamos ser francos, demorou muito para que isso acontecesse com Judá. Praticamente 200 anos depois que Judá viu Samaria cair, ela comete os mesmos erros de Samaria. Então, aqui Jeremias não está jogando na cara de Deus que Deus é alguém pesado, difícil, injusto, não. Jeremias só está atestando, literalmente, e dizendo, olha, bem que o Senhor avisou, e o Senhor cumpriu, né? O Senhor cumpriu. Continua, versículo 46. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Temor e cova vieram sobre nós, assolação e quebrantamento. Torrentes de água derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso, até que o Senhor atente
e veja desde os céus. Olha que interessante. Jeremias agora não só descreve tudo o que aconteceu, mas Jeremias não tem problema nenhum em identificar que foi a palavra de Deus cumprida. E olha que Deus avisou muito tempo. Só que veja que interessante. Agora os olhos de Jeremias não estão somente sobre a cidade. Os olhos de Jeremias não estão somente sobre as dores. Os olhos de Jeremias, mesmo cheios de lágrimas, estão olhando para os céus, esperando em misericórdia e em graça. E é interessante você até o Senhor tem. E veja, desde os céus. Aqui nós temos um lado muito interessante de Jeremias. Por quê? Porque se você parar e pensar, quem é Jeremias? Jeremias é aquele que disse, literalmente de forma muito forte e direta, quando os falsos profetas estavam mentindo, dizendo que não ia ter problema, que ia dar tudo certo. Lá em Jeremias 29 ele disse, não, vocês estão mentindo. São 70 anos que o povo vai ficar lá. Então, olha, construam casas, plantem vinhas, se casem, formem família, porque vai demorar. Sim, vai demorar. 2 gerações. E a grande questão que se coloca é exatamente essa. Como é que agora Jeremias, no meio do caos, está olhando para os céus e dizendo, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia? Será que ele se esqueceu do que ele tinha profetizado? Não. Jeremias sabia que 70 anos, no mínimo, aquele povo ia ficar em cativeiro. Só depois de 70 anos eles iam voltar. E Jeremias tinha claramente na cabeça que esse retorno era devagar, quase parando. E que, além do retorno ser devagar, e ocorreu em 3 grandes fases, esse retorno era difícil, a reconstrução seria difícil. Mas ele não deixa de chorar, ele não deixa de clamar, até porque quem estava na terra necessitava de muita misericórdia de Deus, necessitava de muita graça do Senhor, né? Quando eu paro e penso em orações como essa, eu me lembro agora de Daniel, não é capítulo 9, não tenho de cabeça qual o capítulo de Daniel, mas Daniel pega e Daniel simplesmente diz, Senhor, depois que ele leu, né, o livro de Jeremias e contou os tempos e soube que era 70 anos, Daniel foi avisado pelo Senhor, vocês vão voltar, mas vocês não vão ter a independência que tiveram não, porque Deus já tinha avisado a Daniel, olha, primeiro é o reino de Nabucodonosor, que é a cabeça de ouro. Depois vem o reino medo-persa, né? Depois vem o reino grego e depois vem o reino romano. E dando literalmente a Daniel a noção, sim, vocês vão voltar, mas vão voltar e vão ser dependentes, subjugados por todos esses outros reinos, né? E é interessante que mesmo assim Daniel não deixou de orar, Daniel não deixou de pedir misericórdia. Eu olhei aqui, a palavra do Senhor é Daniel 9 mesmo, é Daniel 9. Lá em Daniel 9, versículo 21, depois da oração de Daniel, aí diz exatamente assim a narrativa bíblica. Estando eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando. Rapidamente tocou-me a hora do sacrifício da tarde e me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, sai agora para eu te fazer entender o sentido. No princípio das suas dúvidas, saiu a ordem. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem o sentido da palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, extirpar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, olha que interessante.
Daniel, ele tem então essa noção das 70 semanas e Deus lhe dá literalmente a noção não só do retorno, mas a noção também de uma vitória grande e poderosa que Israel teria quando da vinda do Messias, né? E veja que interessante, aqui não se está falando só da primeira vinda do Messias, aqui está falando do final de todas as coisas, quando literalmente Jesus virá, governará o mundo desde Jerusalém, e o seu reino será um reino eterno de misericórdia, de graça, de paz. Isso depois dele já ter reinado 1000 anos. E não se preocupe, a revista sobre o milênio está sendo preparada, pastor Cristiano está fazendo devagarzinho essa revista, e cremos que, se o Senhor não voltar, em 2025 nós vamos estudar essa questão do milênio, o reino milenial e depois o reino eterno, tá bom? Mas veja que interessante, veja que interessante. Daniel então entendeu que a completa libertação do povo só viria ao final, mas o povo retornaria. Por isso que ele ora e diz, ó Senhor, os 70 anos estão se cumprindo, não se esquece da tua misericórdia. E aí o Senhor dá para ele a noção não só dos 70 anos e do que viria depois, mas a visão da história completa, porque é Deus que controla toda a história. Deus que controla toda a história. E é interessante que mesmo Daniel, sabendo que aquele povo, né, iria voltar e não ia ter uma grande independência até que o Messias viesse e desse a completa independência, e de forma maravilhosa trouxesse a grande glória do que foi o governo de Davi, obviamente numa glória muito maior, muito pujante, enorme, né? É incrível como Daniel ainda ora. E, irmãos, veja que interessante. Pegando Daniel e pegando Jeremias com essa oração, será que a gente teria coragem de, mesmo sabendo que tudo aquilo que o Senhor prometeu não é para este momento acontecer, a gente ainda teria capacidade de orar, pedindo a misericórdia do Senhor e a bênção do Senhor, como esses dois homens? Então, Jeremias, quando estava aqui no capítulo 3 de Lamentações, e ele faz essa oração, ele sabia que não tinham passado 70 anos, que muito tempo ainda faltava, que a terra estava arrebentada, e que faltava muito tempo para retornar, e o retorno seria devagar, e não seria aquele retorno glorioso, seria um retorno difícil, como nós vamos estudar em Esdras e Neemias, tá? Agora, compreenda comigo, mesmo assim ele orou pedindo perdão, pedindo misericórdia, olhando para os céus, dizendo, Senhor, abençoa a gente. Daniel a mesma coisa. Daniel teve uma noção maior do que Jeremias, porque Daniel conseguiu ter uma noção quase que absolutamente contábil mesmo, de contas, de dias, né? De séculos, de anos, de meses, quase que contábil de quando Israel seria completamente restaurada. E ele compreendeu, Daniel era sábio. Ele compreendeu que não era naquele momento, que aquele momento talvez fosse só o retorno. E mesmo assim ele ora, ele pede perdão, ele ora e ele pede perdão. Isso nos ensina algo muito precioso diante de Deus. E isso pessoalmente me faz admirar Jeremias, que eu já admiro de uma forma muito grande, de uma forma maior ainda. É interessante, né? Mesmo sabendo que as coisas não iriam mudar completamente naquele momento, existe arrependimento, existe oração, existe devoção, existe pedido de misericórdia. Irmãos, a vida do crente é assim. É uma vida que, mesmo sabendo que talvez naquele momento
não haja grande mudança, haja muito mais juízo. O crente não para de pedir perdão, se arrepender, se levantar na presença do Senhor e ficar olhando para os céus e dizendo: eu confio na tua misericórdia, eu confio no teu amor, eu confio na tua graça. Irmãos, que homem, que profeta grandioso é esse? Sim, Jeremias é um homem de Deus inigualável. Inigualável. E Daniel, tadinho. Daniel que sabia, de alguma forma, eu creio, a Bíblia não diz, mas de alguma forma ele sabia que não voltaria. Né? E mesmo assim ora, pedindo: Deus, tem misericórdia, faz retornar teu povo, abençoa o teu povo, me mostra tudo o que vai acontecer. É interessante, né? Como tem gente que, se Deus não muda toda a situação na hora, ele para de crer em Deus, ele deixa de lamentar e passa a murmurar, joga tudo por terra abaixo. E é interessante que a gente aprenda com Daniel e mais ainda com Jeremias. Mesmo tendo consciência de que as coisas não vão mudar naquele momento, todo dia se arrepender, todo dia buscar a misericórdia de Deus, todo dia olhar para os céus e dizer: eu confio em Ti, eu confio em Ti. Isso é muito bonito, né, irmãos? Isso é inspirador para a nossa vida. Eu quero fazer o mesmo pedido que eu fiz ontem, agora, ao final deste áudio. Mande esse áudio para muita gente. Mande esse áudio para quem está precisando e principalmente para quem não está precisando, tá? Porque ele não está precisando hoje porque as coisas estão indo muito bem, de vento em polpa. Mas um dia ele vai precisar. Porque tudo passa. Até o momento da bonança passa e vem o momento da dificuldade. Então mande para ele também. Porque no devido tempo, o Espírito Santo vai fazê-lo recordar. Vai fazê-lo recordar. E, de novo, a mesma explicação, né? Eu gravo bem devagarzinho por causa dos amores que temos na igreja, as idosas e os idosos, né? Eles são pessoas que merecem que a gente fale com um pouco mais de calma para que eles entendam. Então, nossos idosos, né? Eles merecem isso. Agora, você que é jovem, já manda para o outro jovem e diz assim, ó, bota numa velocidade mais rápida, tá bom? Ok? E sem nenhum problema, e todo mundo escuta. E louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, um grande beijo. Aqui, Pastor Gedeon Júnior, eu agradeço a Deus a oportunidade de compartilhar com você a palavra dele. Agradeço a você esses 25 minutos, talvez, que você tenha me dado, e agradeço a minha pastora presidente por toda a confiança, Luíde Ramos. Até amanhã, e amanhã nós terminaremos o capítulo de número 3. Um grande beijo, a paz do Senhor.